Olá, tem um texto aqui interessante que diz assim: se alguém for até você e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês. Nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ele faz. 2 João, os versos 10 e 11. Será que esse texto aqui está querendo mostrar para a gente que nós devemos nos relacionar apenas com aqueles que comungam da mesma fé que a gente? Se porventura alguém que não tem a mesma fé, ou alguém que realmente talvez nem saiba nada sobre Deus, enfim, será que eu não posso nem me relacionar com essa pessoa? Eu não posso recebê-los em minha casa? É assim que o texto está dizendo? Nós devemos ser exclusivistas? Estarmos envolvidos apenas com aqueles que pertencem à mesma fé a qual comungamos? É isso? O que a Bíblia fala a respeito desse texto? Qual o contexto? O que está querendo dizer esses dois versos da Bíblia? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Muito obrigado por você já estar aí com a gente. A partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por sempre você estar aí com a gente e fazer esse programa acontecer. São as suas perguntas, são os seus questionamentos que fazem o nosso programa acontecer. Portanto, participe, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Você é muito bem-vindo aqui. Nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Não importa a sua denominação religiosa, não importa o seu credo, o que é importante é a gente saber o que esse livro aqui pode nos orientar e como nós acreditamos dar um norte à nossa vida. Se você ainda não o conhece bem, se você ainda não sabe muito bem o que esse livro pode dizer a você, fica aqui com a gente. Nós estamos apenas começando e você vai ver que muitas questões que chegam aqui no programa podem nos ajudar a compreender mais o que o nosso Criador, o nosso Salvador quer para a nossa vida. Quem está na mira para responder a sua pergunta, o seu questionamento é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Eu quero começar o programa hoje agradecendo pelo carinho de duas pessoas em especial, uma que nos mandou um presente e outra que me entregou uma cartinha pessoalmente, um menininho, né, lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu quero agradecer primeiro ao Mike Aurélio, ele mora em Indaiatuba, São Paulo, e o Mike é um telespectador, ele acompanha também meu canal no YouTube. Ele nos mandou alguns presentes, mandou primeiramente uma Bíblia de Estudo de Genebra. Eu tenho essa Bíblia, é excelente. Mike, muito obrigado pelo carinho para conosco. E o Mike também me mandou de presente uma camisa, né, de um time correto para o qual se torce no Rio Grande do Sul, né, que tem a cor do céu. Então ele me mandou essa camisa, eu agradeço também, meu amigo aí, pelo seu presente, meu irmão. Que Deus abençoe a você, que você continue sendo abençoado com o estudo que nós fazemos no programa Na Mira da Verdade. E o outro abraço que eu vou mandar é para o Ricardo. O Ricardo, ele é de Vitória, Espírito Santo. Eu estive numa igreja recentemente e a mãe dele, a Nilza Adriane, né, deixou aqui. E ele entregou uma cartinha para mim. Ele é um menininho de 9 anos de idade. Fez uma cartinha com alguns desenhos, colocou assim, ó, para Leandro Quadros, e fez esse bichinho aqui, ó, uma cobrinha, e mandou para nós, me entregou pessoalmente. Ele tem 9 anos, gosta muito do programa Na Mira da Verdade. É uma alegria, viu, Ricardo, a gente saber
que, mesmo você sendo tão jovem, não é, você gosta do estudo da Bíblia. E esse é um fenômeno que eu tenho percebido. As crianças, mesmo o nosso programa sendo um programa mais adulto, diríamos assim, as crianças têm gostado bastante do programa. Isso é sinal de que Deus tem usado-nos com as nossas limitações, com as nossas falhas, mas a palavra dele tem alcançado, inclusive, as crianças. Então, obrigado a você, Mike, a você, Ricardo, e também a Nilza Adriane, né, pelo carinho que nos foi demonstrado. Mas a gente tem que aproveitar aí também, professor, e dizer que também nós temos no canal NT Kids, aqui da Novo Tempo, nós temos um quadro que chama Namira Kids. O professor Leandro Quadros e eu fazemos uma brincadeira de perguntas e respostas bíblicas com as crianças ali. Se você ainda quer, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa parte infantil que a gente faz aqui também com o programa Na Mira da Verdade, você pode acessar NT Kids e procurar lá Namira Kids e você vai ver aí vários programetezinhos que fizemos exclusivos para a internet, mas brincando e conversando e estudando junto com as crianças. É só acessar lá no canal do YouTube NT Kids, tá bom? E a gente realmente percebe que as crianças acompanham o programa porque sabe que essas perguntas que chegam ajudam a gente a entender mais. E elas ficam ligadas, espertas e participam aqui também. Muito obrigado a você que tem acompanhado aí o nosso programa, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa hoje falando sobre esse texto de 2 João 10, 11. Essa pergunta chegou pelo SMS aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não, não tem, mas ele diz o seguinte: de que tipo de pessoa João está dizendo para não receber em casa e nem cumprimentar? 2 João 10 e 11. E quando a gente lê o texto, dá a entender que parece que João está aqui orientando a gente a sermos exclusivistas, aparentemente, é isso mesmo? Esse texto é interessante, Tito, porque ele nos ensina, ao mesmo tempo em que ele se apresenta de uma forma meio estranha, esse texto nos ensina como devemos estudar a Bíblia, né? Nós devemos estudar a Bíblia analisando o seu contexto mais amplo e só depois dessa análise contextual mais ampla nós conseguimos extrair do texto aquilo que ele realmente está ensinando. Então, vamos fazer uma pergunta, algumas perguntas para a Bíblia e depois vamos fazer uma análise contextual do verso. A primeira pergunta: na Bíblia, Deus orienta a amarmos ou a odiarmos as pessoas? Então, vamos, por exemplo, ler Mateus 5, 43 e 44, 43 a 48. E aí depois faremos uma análise contextual de 2 João 10 e 11. Quando você lê Mateus 5, 43 em diante, você percebe que, na verdade, nunca Deus nos estimula a sermos exclusivistas, arrogantes, a sermos desinteressados pelas outras pessoas. Muito pelo contrário. Veja o que Cristo diz aqui em Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Na verdade, o convite na Bíblia é para nós amarmos os inimigos, orarmos pelos que nos perseguem, e Jesus nos convida a saudarmos, a cumprimentarmos não apenas os irmãos na fé, porque até mesmo os pagãos fazem isso, né? Ele diz que nós devemos saudar todas as pessoas e assim como Deus é perfeito em fazer o bem, em abençoar maus e bons, nós devemos ser perfeitos como Deus nesse sentido, de fazermos o bem por maus e bons. Então a Bíblia não nos incentiva a sermos exclusivistas, a fazermos acepção de pessoas. Então esta análise ampla do texto bíblico já nos mostra qual é a opinião bíblica.
E a análise contextual vai nos revelar exatamente a mesma coisa. O apóstolo João está tratando de um outro assunto. E eu vou fazer essa leitura contextual a partir do verso 10 até o versículo 11, que diz assim: porque muitos enganadores, presta atenção nesta palavra, até sublinha na sua Bíblia para você poder interpretar o texto, enganadores têm saído pelo mundo fora. Ou seja, naquela época, os mestres itinerantes, eles sempre ficavam hospedados nas casas dos cristãos fiéis, né? E aqui há um grupo de pessoas enganadoras que estavam ensinando coisas erradas e que, consequentemente, se hospedariam na casa desses cristãos e poderiam influenciar esses cristãos e também as congregações nas quais eles frequentavam. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão ou prêmio, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, da encarnação de Jesus, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. Então aqui João não está dizendo para não recebermos pessoas que não têm a mesma fé. Ele está dizendo para os cristãos não hospedarem em casa os hereges, porque a influência dessa gente seria destrutiva, tanto para a família que hospedasse tais pessoas, quanto para a congregação. E estes falsos ensinadores, eles negavam a encarnação de Cristo, algo totalmente grave, né? Eles negavam que Cristo tivesse encarnado. Havia uma heresia no início do cristianismo primitivo, né, de que Cristo, ele veio simplesmente, a divindade dele veio a este mundo, parecia ser humano, mas não era. Eles acreditavam que a humanidade, a natureza humana, o corpo humano é essencialmente mal. E, portanto, em hipótese alguma, Deus poderia encarnar para morrer pelo ser humano. Tinham os hereges chamados docetistas, ou seja, Cristo parecia ter vindo humano, mas não tinha vindo como humano. Então a negação dessa doutrina é perigosíssima, porque em João 1,14 é dito que Jesus, o verbo, o agente ativo da criação, ele se fez carne e habitou entre nós. Somente Cristo se fazendo carne é que ele poderia morrer pelos nossos pecados, né? Então, João está extremamente preocupado com isso, em os cristãos hospedarem falsos ensinadores, hereges, que trariam destruição, declínio espiritual para as famílias e também para as congregações locais. Então veja, uma análise ampla da Bíblia e uma análise mais contextual nos mostram a importância, amigo telespectador e ouvinte, de não tirarmos conclusões do texto bíblico com base nos nossos achismos. Nós precisamos ler o texto com atenção e deixarmos que o próprio texto se explique, deixarmos que o próprio autor inspirado se explique. Aí sim entenderemos o texto e o aplicaremos de forma devida à nossa vida. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo SMS, o torpedinho aí do seu celular. As mensagens, hoje é muito comum a gente usar o WhatsApp, mas você também pode mandar através das mensagens do seu telefone. E é estas mensagens que nós recebemos aqui, SMS. Manda para o número 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e tem também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta aqui, por exemplo, chegou pelo nosso Instagram.
Deixa eu ver aqui a pergunta é do Vitor Dutra. Ele diz o seguinte: por que a Bíblia, professor, dos protestantes faltam 7 livros e os 7 livros... faltam 7 livros deuterocanônicos e os católicos falam que vocês, protestantes, é que tiraram esses livros. Como saber a verdade? Quem acrescentou ou tirou os livros? Os católicos ou os protestantes, professor? Esses livros deuterocanônicos, como é que fica isso aí? Os católicos, nossos irmãos católicos consideram os livros que nós dizemos apócrifos como deuterocanônicos, ou seja, pertencem a um outro cânon inspirado, né? E nós já os consideramos apócrifos, né? Por causa das contradições que esses livros apresentam com o restante das escrituras e por causa que a autoria é oculta, né? A palavra apócrifo quer dizer oculto. Então a autoria desses livros é oculta, diríamos assim, né? Há nomes de personagens, porém não foram tais personagens quem na realidade os escreveram. Como sabermos qual é a lista de livros correta, né? A lista que se encontra nas Bíblias católicas ou protestantes? A própria Bíblia vai nos responder isso, né? E eu convido que você leia esse texto que eu vou apresentar agora, que você leia esse texto na própria Bíblia, numa tradução católica, que na verdade as traduções católicas são excelentes, tá? Com exceção, obviamente, dos apócrifos. Agora veja como era composta a Bíblia de Cristo, a Bíblia que ele usava como autoridade. Óbvio que nos dias de Cristo já existia a chamada Septuaginta, que foi uma tradução dos 70, e existiam apócrifos ali. Mas Cristo não reconhecia esses apócrifos como inspirados. Por exemplo, a lista de livros ou cânon hebraico era composta dos seguintes livros: Lucas 24, versos 27 e 44. A própria Bíblia esclarece para nós. E começando por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e discorrendo por todos os profetas, todo o restante do Antigo Testamento, não tinham aqui os apócrifos, ok? Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, todas as Escrituras utilizadas por Cristo como regra de fé e prática, todas as Escrituras eram compostas pelos 5 primeiros livros de Moisés e o restante do Antigo Testamento sem os apócrifos. Outro texto aqui, que é o verso 44, nos traz mais luz ainda. Ó. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Como que Cristo abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as Escrituras acerca da sua morte e ressurreição? Utilizando o Antigo Testamento, lei de Moisés, profetas e salmos, sem os livros apócrifos. O que aconteceu, historicamente, por volta de 1546, no concílio, chamado Concílio de Trento, né, a Igreja Católica Apostólica Romana voltou a incluir, diríamos assim, incluiu esta listagem de livros entre os livros inspirados e chamou-os de deuterocanônicos. E esta inclusão, na verdade, foi uma forma de se defender da reforma, né? A reforma protestante estava demonstrando que várias doutrinas católicas não faziam parte da Bíblia. Então, uma estratégia para contra-atacar a reforma, né, a contra-reforma, foi em 1546 ali incluir esses livros na Bíblia, porque esses livros apoiam oração pelos mortos, dar esmolas para a purificação de pecados, né, purgatório, entre outras coisas. Então, incluindo esses livros entre os inspirados,
ficou, diríamos assim, mais fácil de defender essas doutrinas católicas romanas que não têm apoio bíblico. Então, resumidamente, é esta história, né? Você pode se aprofundar nesse assunto lendo, por exemplo, uma obra de história, né, eclesiástica, e você vai ver exatamente, e com muito mais detalhes, esse aspecto importante. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha agora do Facebook aqui, o Bruno Rafael. Obrigado a você que está participando com a gente aqui pelo Facebook, muita gente acompanhando a gente, obrigado. O Bruno Rafael quer saber o seguinte, gostaria muito de saber o que Jesus quis dizer com a frase mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está querendo dizer que os ricos não vão para o céu? Se for assim, como é que fica então Davi, rei Salomão, seus filhos, muitos outros? Sabiam da profecia de Jesus e eram ricos? Como é que fica isso, professor? Esse texto aí que está dito ali no Novo Testamento, que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar para o céu, está excluindo os ricos de herdarem a vida eterna? Não está pelo seguinte, ali em 1 Timóteo 6, percebemos que na igreja cristã primitiva existiam pessoas ricas. Então eu vou ler esse texto e aí vou dar para você, amigo telespectador, a explicação para essa citação de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo, ele dá aqui orientações aos irmãos ricos das igrejas, né, daquela época. Por exemplo, ele fala do perigo das riquezas, aqui, dos versículos 3 ao 10. Né? Dos versículos 3 ao 10, 1 Timóteo 6, ele dá orientações sobre os perigos das riquezas. Agora, ele também fala que na igreja cristã haviam ricos. E aí ele dá a seguinte orientação, ó. No versículo 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, veja, Jesus Cristo aqui, de forma clara, ou melhor, o apóstolo Paulo de forma clara demonstra que existiam ricos na igreja cristã primitiva. E o que a Bíblia se preocupava era em a pessoa colocar a riqueza num lugar indevido, ou lutar por isso e se esquecer daquilo que é mais importante na vida, que são as pessoas que nós amamos, a comunhão com Deus. O que Cristo falou, nesse texto que você citou, é uma hipérbole. Quando ele diz que é mais fácil passar um camelo, né, pelo fundo de uma agulha, com as suas corcovas do camelo, do que um rico entrar no reino dos céus, ele não está falando que é impossível, mas está falando da dificuldade, porque muitos ricos não reconhecem a necessidade de Jesus. Agora, no próprio texto, no próprio contexto, os discípulos falam assim para Cristo: então, quem pode ser salvo? E aí Jesus complementa: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, mesmo que seja impossível para um homem imaginar um rico sendo salvo por causa dessa dificuldade, para Deus ainda é possível. Então, faça essa avaliação contextual e você vê que a Bíblia não exclui de forma alguma as pessoas ricas do reino dos céus. Até porque Abraão foi extremamente rico, Salomão, Davi, Jó, e eram pessoas amadas por Deus e foram usadas por Deus com seus recursos para abençoarem outros e para abençoarem o avanço do reino de Deus. Muito bem, ó, tem aqui uma pergunta que chegou no SMS, tem 2 minutinhos ainda. Ó. Tem um pastor que até é deputado e ele prega que Jesus ganhou muito dinheiro na carpintaria e que até conseguiu comprar uma casa na praia. Ele fala de prosperidade. Tem isso na Bíblia? Esse pastor, com respeito, está viajando na maionese. Olha aí, professor. Está dizendo que Jesus foi rico, até comprou uma casa na praia. Olha Dá até para você. Como é que é isso, meu amigo? Tem um texto de Jesus, na verdade, eu vou tentar lembrar agora aqui, se eu não achar, eu vou procurar aqui,
que ele fala assim, ó, as raposas têm os seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Então, não que Cristo está dizendo que devemos ser miseráveis, é que Cristo, na verdade, ele era o ser mais rico do universo, porque ele é Deus. O que ele está dizendo é que ele abandonou a sua riqueza absurda do universo, veio a este mundo e, ao cumprir a missão neste mundo, ele preferiu viver com uma pessoa mais simples. E aí ele falou, as raposas têm seus covis, as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então esse amigo pastor aí está viajando na maionese, ele tem que nos dizer em qual Bíblia ele encontrou esse tipo de referência. Ok, muito bem, professor. Eu queria, antes da gente ir para o intervalo aqui, dizer para você que você pode fazer um curso bíblico com a gente gratuitamente. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico que eu tenho aqui nas minhas mãos, é no formato de uma revista. Você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver a imagem dessa revista lá, você clica nela e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai fazer um cadastro para que ela chegue certinho aí na sua casa sem você pagar nada. Verdades para o Tempo do Fim, 16 temas relacionados com o tempo que nós vivemos e o que a Bíblia diz sobre cada detalhe da vida. Tenho certeza que vai ser muito bom para o seu aprendizado. Muitas e muitas pessoas já pediram aqui esse curso bíblico. Não perca tempo não, peça agora mesmo. Entre lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade e peça o curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? A gente tem que ir para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui pela Novo Tempo, é um prazer ter a sua companhia aqui e eu queria dizer que você pode mandar as suas perguntas por diversas formas. Você pode mandar as suas perguntas, deixa eu falar bem pertinho para você. Você pode mandar suas perguntas pelo SMS, o número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora como essa que eu vou colocar na mira, mas você também tem as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @na mira da verdade e ainda no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Participe, mande a sua pergunta pra gente, como essa aqui, professor Leandro Quadros. Quem mandou, deixa eu ver, ele é da cidade Arapoti, é a pessoa Alessiane Baroni. E ela diz assim, obrigado pela sua participação, obrigado por você mandar a sua pergunta pra gente aqui. Ela é da Assembleia de Deus e ela gostaria de saber sobre a carta de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3, que diz sobre a apostasia dos últimos tempos e a abstinência de alimentos, que é mencionada nesse versículo, e sobre o restante do versículo. Bom, eu acho que vale a pena a gente contextualizar aqui o nosso telespectador. A questão aqui em pauta é a seguinte: o texto diz sobre a abstinência de alguns alimentos, que aparentemente está dizendo que não precisa. Olha só o que diz o texto. Eu vou ler aqui desde o versículo 1, tá bom, professor? Tá bom. 1 Timóteo capítulo 4 diz o seguinte: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conheçam a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus é a oração, e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Professor Leandro Quadros.
Neste programa, nós apresentamos aqui Levíticos 11 e a Bíblia diz que nós não podemos comer certos tipos de alimentos. Agora, aqui no Novo Testamento, em Timóteo, Paulo está dizendo que se a gente orar pelo alimento, tá tudo certo, meu irmão. E aí? Antes de explicar esse texto, eu só quero passar para o telespectador a informação daquele texto que eu falei, onde Jesus diz que as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É Mateus 8,20, né? Então, o pastor que diz que Jesus tinha casa na praia e tudo mais, ele, coitado, ele não sabe o que está dizendo, né? Mateus 8,20. Sobre 1 Timóteo 4, a leitura do próprio texto já nos mostra que a questão aqui não é a abstinência de carnes imundas que foram expressamente proibidas em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Vamos analisar algumas palavras-chave aqui no texto para o telespectador perceber que a interpretação de muitos irmãos sinceros, né, de que esse texto está abolindo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, uma interpretação distorcida e não condiz nem mesmo com a realidade. Por exemplo, se pela oração nós podemos santificar qualquer alimento, então nós podemos comer carne de cachorro, carne de cobra, lagarto, lesma. É um absurdo pensar numa coisa dessas. Então vamos avaliar o texto no seu contexto, avaliando algumas palavras-chave, e você vai perceber que Paulo não contradiz o Antigo Testamento e nem poderia. Se Paulo ensinasse algo contrário ao Antigo Testamento, Paulo seria um herege, né? Porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. O próprio Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então vamos analisar aqui. Paulo fala de um grupo de falsos ensinadores que surgiria nos últimos tempos, ensinando coisas erradas, obviamente. Ensinando a se abster do casamento e ensinando a se abster de alimentos. Vamos avaliar uma palavra-chave aqui muito importante, né? Para você perceber que isso aqui não tem nada a ver com Levítico 11. Por exemplo, no verso 1, diz assim: ora, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo afirma expressamente, olha aqui, ó, isso aqui é um texto para quem diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Se ele afirma, ele é uma pessoa, não é uma coisa, né? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos prestar atenção, vamos usar a lógica, a razão que Deus nos deu para interpretarmos a Bíblia. Esses ensinos, como proibição de casamento e abstinência de alimentos, são ensinos de demônios. Eu pergunto, amigo telespectador e ouvinte, quem que ensinou em Levítico 11 e em Deuteronômio 14 para não comermos carnes imundas? Foi Deus ou foram os demônios? Levítico 11 foi inspirado por Deus ou pelo diabo? É óbvio que foi por Deus. Então, se Levítico 11 foi inspirado por Deus e 1 Timóteo 4,1 fala de um ensino que vem de demônios, é ridículo pensarmos que 1 Timóteo 4 esteja fazendo referência a Levítico 11, porque quem deu as orientações de Levítico 11 foi Deus. Nós precisamos entender que estes hereges aqui, eles estavam proibindo e dizendo que afetava, de certo modo, a vida espiritual de uma pessoa, o prazer físico. Por isso que eles proibiam o casamento e a abstinência de alimentos. Eles ensinavam que para você ter um desenvolvimento espiritual, você tinha que mortificar o corpo, ou seja, privá-lo do prazer sexual e do prazer de comer algo saboroso. Quanto mais privasse o corpo do prazer, mais o espírito se elevaria. Então Paulo está combatendo a esteresia demoníaca. E no contexto ele fala, tudo que Deus criou é bom e nada deve ser recusado. Pela oração e pela palavra de Deus, um alimento é santificado. Não precisamos nos preocuparmos pensando que o prazer físico por um alimento ou pelo sexo com o cônjuge vai trazer contaminação para nós ou vai nos impedir de crescermos espiritualmente.
Então é um contexto. A análise do contexto é tão simples que é preocupante ver que mesmo teólogos, né, que têm seus títulos de mestre, de doutorado, acabam pisando na bola, né, e colocando no texto algo que o texto não está dizendo. Então, amigo telespectador e ouvinte, deixe que o Espírito Santo lhe explique o texto e use da razão que ele lhe deu, analise termos, palavras-chave, expressões, e você vai perceber que o texto está dizendo outra coisa totalmente diferente. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Jeff. Ele diz o seguinte: em Isaías capítulo 38, o rei Ezequias clama a Deus que o cure e ganha mais 15 anos de vida. Só que esses 15 anos foram muito ruins. A pergunta do Jeff é a seguinte, professor: é errado orarmos pedindo cura para doenças terminais? Porque a gente, olha só, é errado pedimos cura para doenças terminais? Por que ele chegou a essa conclusão? A doença aqui do capítulo 38 do rei Ezequias era uma doença terminal, ele ia morrer. Inclusive Deus vem e fala, ó, prepara suas coisas porque apronte-se porque você vai morrer. Aí Ezequias começa a chorar, e Deus vai lá e fala para Isaías, dizer a ele que ia dar mais 15 anos para ele. Só que parece que esses 15 anos foi um inferno. E aí, professor? O nosso telespectador cometeu um equívoco de dizer que as exceções são a regra, né? A exceção da cura de Ezequias, quando você avalia o contexto, esta exceção não é a regra. A regra é o quê? A regra é de Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, qual é a regra? A regra é ore a Deus pela cura, seja de uma doença mais simples ou de uma doença terminal, não importa. Essa é a regra. A exceção é que no caso de Ezequias, no caso dele, Deus sabia que a cura não seria o melhor. Permitindo-o descansar na morte, Ezequias seria privado, livre de uma série de sofrimentos. Então, nós não podemos fazer da exceção a regra. Então, avalie Isaías 38 à luz de Tiago 5,16. Muito bem, professor. Tem uma perguntinha aqui, agora essa chegou pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi a Fernanda, ela é de Fazenda do Rio Grande, Paraná. A pergunta dela é a seguinte: gosto muito do programa, sempre acompanho. Tenho uma dúvida sobre Apocalipse 13, verso 18, que fala do número da besta. O que significa o número 666? Ah, tá, é sobre o texto da Bíblia ali, sobre o número da besta, a marca da besta, número 666. Existe uma explicação dentro da Bíblia para esse número, professor? Existe. Vamos primeiramente, amigo telespectador e ouvinte, advertir você, não creia nesta coisa absurda de que a marca da besta será um microchip na mão direita ou na testa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deixe que o texto bíblico interprete a si mesmo, tá bom? Nós já explicamos no programa isso, eu tenho vídeos no meu canal no YouTube sobre isso, então, olha, por favor, não permita que certos comentários de pessoas que não estudam a Bíblia influenciem a sua compreensão do assunto. Então, primeiro ponto, rejeite essa ideia de microchip, porque ela é realmente ridícula. Segundo ponto, vamos deixar que a própria Bíblia nos ajude a compreendermos algo sobre o 666. Nós precisamos fazer uma análise. Primeiramente, você sabe que, ou a maioria dos nossos telespectadores sabe, que o número 7 na Bíblia, né, ele simboliza a perfeição divina, né, a plenitude, a perfeição divina. Então você vê que Deus criou o mundo em 6 dias, ao 7º dia descansou,
abençoou e santificou o dia de sábado. E você percebe que Deus repete esse simbolismo do número 7 em vários textos bíblicos, né? Por exemplo, no livro do Apocalipse, você vê sobre 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. No capítulo 1, os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo na sua plenitude. Então, o número 7 na Bíblia simboliza a plenitude, a perfeição divina, ok? Outro detalhe que você tem que analisar é o seguinte: se o número 7 representa a plenitude, a perfeição divina, o que representa o 6? Vamos analisar. O ser humano foi criado em qual dia da semana? No sexto. Então, o número 6 na Bíblia adquiriu o símbolo da imperfeição humana. Número 7, símbolo da perfeição divina. Número 6, símbolo da imperfeição humana. O número 666, ele destaca o engano humano na sua força máxima em estabelecer um falso sistema de adoração contra o verdadeiro sistema de adoração estabelecido por Deus. Outro detalhe a considerarmos, você deveria fazer uma análise também de Apocalipse, de Daniel 3. Daniel 3 tem uma íntima relação com Apocalipse 13. Né? Apocalipse 13 fala de um momento em que os justos serão perseguidos pouco antes da volta de Cristo, serão boicotados economicamente por decidirem serem fiéis a Deus por meio da verdadeira adoração a Deus. Né? E o Apocalipse 13 tem uma relação temática porque os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também tiveram de negar-se a adorar uma imagem de escultura. Então, assim como os justos se negarão a aceitar a imagem da autoridade da besta, Sadraque, Mesaque e Abednego negaram-se a adorar a imagem construída por Nabucodonosor. Nesta imagem tem medidas relacionadas à idolatria que nos ajuda a compreendermos algo dos 666 em Apocalipse 13, 18. Por exemplo, a estátua construída por Nabucodonosor, ela era de ouro, né? E nas medidas da estátua, encontramos 60 côvados, né, de comprimento e 6 de largura. O número 60 representava o deus principal babilônico, o deus Marduk. O número 6 representava o deus menor babilônico, o deus Bel. O panteão babilônico tinha 666 deuses. Então, nas medidas da estátua, Nabucodonosor engloba todos os deuses babilônicos. Quando o indivíduo se ajoelhasse diante daquela estátua, ele estava demonstrando reverência e adoração para com Nabucodonosor e para com todo o panteão babilônico. Então, como as culturas antigas utilizavam números para representarem suas divindades, nós podemos entender que o apóstolo João está utilizando deste número para mostrar o engano humano na sua força máxima de levar as pessoas a idolatrarem, a adorarem um poder, um sistema político e religioso, não é, no lugar do verdadeiro Deus. Então, esses são alguns insights que eu posso te oferecer. Há outros comentários bíblicos, há outras explicações bem interessantes que você pode avaliar. Mas, por favor, tira essa ideia de microchip da sua mente, porque por meio desse tipo de teoria especulativa e sensacionalista, Satanás tem tido muito êxito em desviar as pessoas do estudo da Bíblia, desviar as pessoas do que é mais importante. E, consequentemente, Satanás tem despreparado essas pessoas para a segunda vinda de Cristo. Não caia nessa armadilha. Vá à Bíblia, deixe que a Bíblia se interprete e aí sim você estará pisando em terreno seguro. Muito bem, professor. Tem aqui no Instagram duas perguntas, uma na sequência da outra, que dá para a gente responder com uma resposta apenas. Vamos lá. A pergunta do Igor e do Dalisson. A pergunta do Igor é a seguinte. Gostaria de saber o seguinte. Depois de se batizar, posso perder
minha salvação? E a do Dalisson é a seguinte: nesse mundo contaminado pelo pecado, como ter certeza que estou salvo hoje? Professor, a partir do momento que nós nos batizamos, tem chance de perdermos a salvação? Outra coisa, a gente consegue saber se hoje já estamos salvos? Veja, em relação à primeira, duas perguntas muito boas. Em relação à primeira pergunta, a resposta é depende, né? O cristão, depois de batizado, pode perder a salvação? Depende. E eu vou ler dois textos que mostram isso. Esses textos vão nos ajudar a evitarmos dois extremos. O primeiro, não termos certeza da salvação, que é um extremo, e o segundo é sermos, diríamos assim, confiantes demais, prepotentes, achando que tudo está garantido e que não devemos continuar crescendo. Nós temos que ter cuidado com essa teoria, uma vez salvo, salvo para sempre. Muitos cristãos que se apegam a essa teoria, eles acabam não investindo devidamente no preparo espiritual deles. Tá? Então vamos ler dois textos que vão nos esclarecer esse assunto, entre muitos outros. O primeiro, Lucas, capítulo 21, versículo 19. Cristo disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então esse texto exclui aquela teoria, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não teria relevância alguma Cristo incentivar-nos à perseverança se não houvesse a possibilidade de eu desistir da salvação. Então aqui está o ponto. O cristão batizado pode perder a salvação? Pode, se ele desistir de Jesus. Então tem um C aqui. Porque Jesus diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, se eu tenho que perseverar, é porque a minha salvação, mesmo estando certa em Cristo, há uma condição para ela continuar estando certa em Cristo. É a perseverança. Tá? E outro texto que vai nos ajudar é 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6, verso 1. Esta exortação de Paulo não teria sentido nenhum se o cristão salvo não tivesse a liberdade de decidir se perder. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Se é possível receber em vão a graça de Deus, ela não é irresistível, como ensinam muitos irmãos calvinistas. Tá? Se ela fosse irresistível, essa exortação não teria relevância alguma no texto. Então ela pode ser resistida sim. Mesmo que o Espírito Santo me conduza, não me obrigue a aceitar a graça, ele ao mesmo tempo me dá liberdade para rejeitar a condução dele ou não. Ok? Então esses textos mostram definitivamente que um cristão pode sim perder a salvação se ele desistir. Se ele não desistir, pode ficar tranquilo que a salvação está certa. Quanto a ter certeza da salvação, é obrigatório que um cristão, salvo pela graça, que entende o evangelho da justificação pela fé, que é um pecador, mas não um pecadeiro, né? É obrigatório que ele tenha certeza da salvação. Se a pessoa não tem certeza da salvação, é porque ela não entendeu a graça. Nós percebemos no texto bíblico, né, que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não tinha dúvidas da sua salvação. Ele sabia que era um pecador, ele sabia que deveria continuar passando pelo processo de santificação, ele sabia que deveria continuar crescendo, mas Paulo tinha certeza da salvação. E por quê? Simples. A certeza da salvação não está naquilo que nós fazemos, ela está naquilo que Cristo fez. É por isso que Paulo diz em Hebreus 12, 2 o seguinte, que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Quando você olha para você, amigo telespectador ou ouvinte, quando você olha para você, você não vê como se salvar. Agora, se você olhar para Cristo, você não vê como se perder.
o que ele fez na cruz foi totalmente eficaz, a ponto de João 19:30 ele dizer assim, ó, está consumado. E leia também 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz ali que ele batalhou pela fé e que desde agora a coroa da justiça estava guardada para ele. Ou seja, Paulo tinha certeza da salvação, porque a certeza está no que Cristo fez e não no que o ser humano faz. Então, estude. Se há uma doutrina que nós precisamos entender, é a doutrina da justificação pela fé. Com ela vem a compreensão de todas as demais doutrinas e com ela nós temos uma qualidade de vida cristã muito elevada, porque nós vamos viver em paz, tranquilos, mas ao mesmo tempo alertas de que devemos continuar crescendo. Professor, nós temos 3 minutinhos, mas eu quero colocar mais uma pergunta aqui na mira. Quem mandou essa pergunta foi a Rose Souza. Ela pergunta o seguinte, não, desculpa, deixa eu ver onde é que está aqui. O Elton Mendes, ele diz o seguinte, Maria, mãe de Jesus, tinha pecados? Por acaso ela foi escolhida porque não tinha pecados? Pelo contrário. 2 minutinhos, professor. Maria era sim uma pecadora, mas ela foi escolhida porque ela era uma pessoa especial, ela tinha uma comunhão especial com Deus. A própria Maria reconheceu que era pecadora. Em Lucas 1, 47, ela diz assim, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, quando ela diz que Deus é o seu Salvador, ela está dizendo que ela era uma pecadora. Nós devemos evitar 2 extremos em relação a Maria. O primeiro extremo é realmente venerá-la. A Bíblia não autoriza a veneração, não vemos ninguém da igreja cristã primitiva aqui, bíblica, adorando ou venerando Maria. Então isso é um pecado, é uma transgressão do primeiro e do segundo mandamentos. Mas um outro extremo é não dizer que Maria foi especial, ela foi uma mulher especial. Não é qualquer mulher para ser escolhida, para ser a mãe da segunda pessoa da divindade. Então ela tinha uma relação com Deus diferenciada, óbvio. Foi a graça de Deus que possibilitou ela isso, mas ela tinha uma relação com Deus diferenciada. E você vê no Cântico de Maria, em Lucas 1, 46 em diante, que ela tinha mesmo uma relação diferenciada com Deus. Então ela foi uma pessoa especial, foi pecadora, mas foi uma pessoa assim especial. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma vez aprendemos bastante aqui no programa Na Mira da Verdade, várias perguntas de vocês que mandam para a gente as suas dúvidas e todos nós aqui aprendemos. Toda a nossa audiência também tem a chance de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Por isso a gente tem que agradecer a você que faz o nosso programa acontecer. Talvez a sua pergunta não foi pescada aqui, não desanime, não desista. Continue mandando a sua questão para a gente, que a qualquer momento ela vai estar na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, obrigado mais uma vez. A gente se encontra na semana que vem e no rádio na quinta-feira às 10 da manhã. Perfeito. Obrigado, Tito. Que Deus guie os seus passos, amigo ouvinte, telespectador. Obrigado por ter acompanhado o programa de hoje. E lembre-se que sempre que você, em algum momento da sua vida, tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!